Olá, gente querida, povo de Deus, graça e paz. Como é bom poder falar graça e paz. Nas nossas últimas duas lives, nós falamos sobre essas duas palavras. A forma que Paulo cumprimentava a igreja. Ele cumprimentava a igreja dizendo graça e paz, duas verdades poderosas do Evangelho da graça de Deus. Eu posso chegar até você dizendo: tudo é pela graça. Graça, nós estamos em paz com Deus. Fomos reconciliados com Deus, por isso estamos em paz com Deus. E é uma alegria, meu irmão, minha irmã preciosa, poder chegar até você. Como é importante chegar até você. Agora cedo, antes de vir gravar esta live, eu recebi no WhatsApp uma mensagem de um irmão que foi mais de 20 anos participante e membro de uma igreja pentecostal. E ele começou a ouvir as nossas lives. Ele diz que o entendimento dele foi abrindo de tal maneira que hoje ele enxerga aquilo que é evangelho e aquilo que não é evangelho. Ele recordou esses anos todos que passou lá. Ele falou: olha, pastor, eu nunca tinha ouvido o evangelho da graça de Deus, ouvido sobre a graça. O que eu ouvia lá era a história do Velho Testamento, palavras dele. E essa mensagem, esse leitinho, esse arroz com feijão que nós pregamos, chegou até ele. Ele nos achou lá no YouTube e foi ouvindo. Ele me disse: pastor, hoje eu ouço e entendo que é o Evangelho da graça de Deus. Eu saí de todos aqueles anos de escravidão, mesmo estando dentro da igreja, vivendo numa vida de escravidão espiritual. Que coisa mais linda do que isso? Uma pessoa 20 anos numa igreja pentecostal, foi ouvir o Evangelho da graça de Deus, foi totalmente liberto da religião, está liberto pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Hoje vive em liberdade, em alegria, tem uma nova visão da Bíblia, uma nova visão daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Por isso, quando eu digo chegar até você é uma coisa importante, é uma coisa muito importante. Aqui dentro do meu coração tem uma alegria grande, apesar de eu não estar te vendo, nem saber quem você é, mas tem uma alegria grande que o Espírito testifica no meu espírito e diz que muitas pessoas estão acordando, estão vendo, estão ouvindo e entendendo o Evangelho da graça de Deus e sendo libertos desse sistema evangélico corrompido. É coisa mais linda do que isso. Eu chego até você, minha irmã preciosa, meu irmão amado, com a infalível palavra do Evangelho da graça de Deus, para dizer para você que nós já fomos justificados, já fomos reconciliados, que toda a condenação que pesava sobre nós não pesa mais, porque caiu sobre Jesus Cristo na cruz. Ele liquidou com toda a acusação. Dizer para você que Romanos 8 diz agora, pois nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Dizer para você, Colossenses 1,13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Neste reino nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Como é bom poder chegar até você e falar estas coisas. Eu sei que isso vai despertar você, vai fazer o teu espírito acordar, vai te levar a uma nova dimensão de vida. E é isso que eu quero, porque o Evangelho da graça de Deus nos leva a uma nova dimensão de vida.
Mas vamos à palavra de hoje. Estamos aqui com a Bíblia aberta em Colossenses capítulo 1. Lembrando a você que estamos numa série de pregações sobre Colossenses. Colossenses capítulo 1, hoje vamos fazer uma grande leitura. Vamos ler do verso 3 até o verso 12. Vamos ler aqui 9 versos. Então preste muita atenção. Paulo dizendo, verso 3: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Então Paulo está dizendo que orava por eles e dava graças a Deus por eles, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservadas nos céus. Aonde está preservada a nossa esperança? Não é aqui na terra, está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então o que é a palavra da verdade? É o Evangelho, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto, crescendo, tal como acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes o quê? A graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Verso 9: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Agora preste muita atenção no que Paulo pedia. Não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e conhecimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a eficácia da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então o ponto principal desses 9 versos que nós lemos é a oração que Paulo fazia em favor dos colossenses. E que ponto abrangia aquilo que Paulo pedia a Deus em favor dos colossenses? Mas antes, vamos fazer aquela pergunta: por que Paulo escreveu esta carta aos colossenses? O que estava acontecendo com essa igreja que Deus inspirou Paulo a escrever esta carta a eles? Então nós temos dito isso já. 4 heresias, 4 falsas doutrinas entraram na igreja dos colossenses. Qual delas? Primeira, o asceticismo. Então você tem que prestar muita atenção, compreender bem isso que eu vou te dizer. O que é o asceticismo? É toda doutrina que traz penalidade para mim, que traz punição, que quer me cobrar coisas que o próprio Deus não cobra. Entende isso? Aí você vai ouvir, e você ouve sempre isso: olha, você tem que pagar preço. Sempre você está devendo alguma coisa para Deus. Sempre você tem que pagar algum preço. É como se existisse uma dívida entre você e Deus está cobrando, e eu tenho que pagar para Deus. Pagar preço. Isso dá uma impressão de que tem um Deus sisudo com uma cara fechada, apontando um dedo para mim, me cobrando um preço a ser pago. Aí eles vão dizer assim: olha, Deus fez a parte dele, fez 50%.
Agora você tem que fazer a tua parte, os outros 50%. E a tua parte é pagar preço, é fazer voto, fazer sacrifício, pagar dízimo, um rigor ascético que é posto sobre a sua mente. Sempre você está devendo alguma coisa, sempre você tem que pagar alguma coisa. Eles apresentam um Deus da barganha, um Deus que chega para você e fala assim: olha, que preço você vai pagar? O que você vai me dar? Que custo você vai pagar? E dependendo do que você paga, ele vai te devolver um pouco mais ou um pouco menos. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Então, o asceticismo é toda a doutrina que te cobra, que exige, que te disciplina exageradamente, que lhe traz sofrimento, lhe traz um monte de proibições, lhe traz dor, lhe aperta, lhe cobra o tempo todo. E o asceticismo está espalhado na pregação daquilo que se dizem que é evangelho. Tem que fazer uma tal de fogueira santa. O que é a fogueira santa? 1, 2, 3 vezes por ano você vai pegar tudo que você tem, todo o teu dinheiro, tudo que você tem. Se não tem dinheiro, eles vão mandar você vender geladeira, vender carro, ou melhor, dar o carro para eles. É pegar tudo que você tem, sacrificar no altar da igreja, dizendo que você está dando isso para Deus. Aí eles vão falar lá: olha, Abraão sacrificou Isaac, deu o melhor que ele tinha, você tem que sacrificar. E o Isaac para você é teu dinheiro, é tua poupança, é tudo que você tem. Você não ouve isso sendo pregado aí na mídia, nas igrejas, da televisão? O falso sacrifício do Isaac. E Abraão nem sacrificou. Deus substituiu Isaac por um carneiro preso pelos chifres. Então você vai encontrar um monte de ensino que te oprime, que te cobra o tempo todo. É um Deus de barganha que: o que você tem para me dar? Se você der pouco, ele não vai ligar. Ele gosta de pessoas que dão muito, dão o melhor que tem, dão sempre bastante. Ele parece que ele gosta mais dessas pessoas que dão mais para eles, aí ele vai devolver mais para elas. Toda doutrina que te oprime, que quer te escravizar num rigor excessivo, que te proíbe de um monte de coisa, que lhe traz dor, lhe traz sofrimento, traz divisão na família, sempre tem um custo a pagar, você sempre está devendo. Isso é o asceticismo que entrou aqui, as proibições que entraram aqui. Eu quero ler o texto onde está, aqui em Colossenses, capítulo de número 2, nós vamos abordar isso mais para frente, mas só uma pequena palhinha, né, sobre esses versos. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivestes no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Olha aqui, ó. Você não pode tocar isso, você não pode comer aquilo, você não pode pôr essa roupa. Eu estou falando aqui na tradução de hoje, na minha linguagem, mas ele diz: porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não manuseis isso, não pode provar aquilo, não pode tocar naquela coisa. Aí Paulo fala: segundo preceitos e doutrinas de homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, né? A pessoa ouve assim: não, você tem que pagar um preço para Deus. Ela não entende nada do Evangelho da Graça de Deus. Ela vai achar: não, tem que pagar um preço para Deus me abençoar. Tem aparência de sabedoria, né? É um culto de si mesmo que a pessoa pratica. Aí ele fala assim: é uma falsa humildade, um rigor ascético, rigor que traz sofrimento. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então o que Paulo está dizendo? Você pode proibir a pessoa de um monte de coisa, você pode pôr ela debaixo de doutrina que oprima a vida dela, você pode mandar ela dar tudo que tem. Tudo isso nunca vai matar a tua carne, vai matar as obras da tua carne. Não tem valor algum contra a sensualidade que existe na sua carne. É só disciplina, é só cobrança, é só coisas que trazem dor e sofrimento para as pessoas, como se Deus quisesse que elas praticassem isso. Mas não tem valor algum que neutraliza a sua natureza humana. Que outra coisa que entrou lá
na igreja aqui dos Colossenses, o gnosticismo. O que é o gnosticismo? Quero ler o verso aqui, verso 18 do capítulo 2. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. O que Paulo está dizendo? O que é o gnosticismo? A pessoa ela quer um Deus emoção. Ela quer um Deus, sentir um Deus na carne, que arrepia a carne dela, que traga calor por corpo dela. Ela quer um Deus que descontrola ela, que apaga ela cai no chão como se fosse um poder de Deus. Ela quer um Deus sensação, ela quer ouvir vozes, ela quer ver coisas. Entende? Não importa a fonte, mas ela quer ver, ela quer ter visão. Eu quero ter visão, ela quer ter experiências sobrenaturais, como se fosse um esoterismo. E daí nós encontramos o falso pentecostalismo, todo mundo rodando, tremendo, sapateando, fala de uma canela de fogo, sapato de fogo, é uma gritaria sem parar, só grita, tudo é gritaria, tudo é gritaria, e as línguas estranhas, e vem as músicas, é um tal de sapato de fogo, não posso me controlar, é o varão de branco que acaba de chegar, tem toda essa coisa mística. É o gnosticismo, é sentir Deus na carne, querer arrepio, querer calor, tremer, entende? Se descontrolar. Eles querem um Deus que apaga eles, joga eles no chão, eles ficam lá apagados. Por isso que os pregadores põem a mão na cabeça, vai empurrando a pessoa para o chão. Eles querem o passe, que nem dá um passe no espiritismo. Eles querem um passe evangélico, tem que pôr a mão na cabeça, sai, põe a mão para trás, sai, né? De vez em quando você não vê um jogador de futebol, principalmente um centroavante, né? Que fazia tempo que não marcava gol, aí ele marca um gol, ele marca um gol e comemora assim, sai fazendo assim, ó, como se estivesse dando um passe para sair a zica dele. Vocês estão entendendo? Gnosticismo é isso. Essas práticas todas que existem na igreja de hoje, e também existia lá naquele tempo na igreja dos Colossenses. Então Paulo fala, ninguém vai dominar a tua vida baseando-se em visões. Ele fala que nós temos uma mente carnal. Essa mente carnal é uma mente doente, ela produz imaginações, ela produz visões. A pessoa vê um monte de coisa, ela acha que é Deus. E aí ela começa a controlar a vida dos outros. Olha, Deus me falou isso, de madrugada Deus me revelou, eu vi isso, Deus me revelou isso a teu respeito. E vem essa enxurrada de revelações, coisas que não estão no Evangelho, mas a pessoa fala que viu, que teve visão, que Deus mandou dizer, que Deus falou, é muito forte o que eu vou te dizer. Aí ela fala em línguas estranhas e vai começar a revelar. E começa a controlar a vida das pessoas baseado nas visões dela. Tem que repetir isso muito. O líder fala que tem um dom de revelação, e ele sempre está revelando coisas para a igreja. De madrugada eu estava orando, Deus me falou que a igreja tem que fazer isso, e todo mundo tem que fazer. De madrugada eu estava orando, Deus me revelou que eu preciso levantar uma oferta para tal coisa, e tem não sei quantas pessoas aqui que vão dar, que tem dinheiro na poupança. Deus manda te dizer, pega esse dinheiro da poupança que depois eu vou te dar muito mais. E a igreja tem que fazer. E assim eles vão dominando a igreja, as pessoas, com a cabeça deles, com as visões que eles falam que estão tendo, com as revelações. E se você questionar essas revelações, eles vão dizer que você está se levantando contra o ungido de Deus. Ai daquele que se levanta contra o ungido de Deus, ou a ungida de Deus. Então foge do gnosticismo. Que outra coisa que entrou na igreja dos Colossenses? O misticismo. Eu vou repetir isso sempre. O que é o misticismo? É um pouquinho de cada religião. Se você vai num culto de certas igrejas da televisão hoje, eles vão te dar um pouquinho de água orada para você ser curado. Eles vão te dar até uma bala ungida, disseram que consagraram no monte a bala. Você vai chupar aquela bala ou dar para alguém da tua casa para ele se converter. Eles vão fazer corredor de sal grosso.
Eles vão falar de banho de descarrego, gota do milagre, não é? Eles vão te dar um montão de objetos feiticeiros. Por exemplo, você quer ter uma casa própria, eles vão fazer o culto da casa própria. E vão te dar um montão de chavinha de plástico, dizendo, olha, pela fé você dá aqui a oferta, e leva essa chavinha que isso aqui é um ponto de contato da tua fé. E você vai ter a tua casa própria baseada numa chavinha de plástico. Né? Aqui na região distribuíram um montão de tijolinho de plástico, sabe tijolinho baiano de plástico? Dizendo que pela fé em nome de Jesus, aquele tijolinho você ia pegar, tem uma unção de Deus e um poder, ia dar uma oferta, e você ia levar para casa e você vai ter a tua casa própria em nome de Jesus. Vocês estão entendendo? Uma igreja que fica invocando o demônio, manifesta demônio disso, manifesta demônio daquilo. Onde Paulo invocou demônio e ensinou a igreja a invocar demônio para libertar uma pessoa? Não está aqui. Aí você vê lá, é que nem uma macumba aquilo ali. Põe uma luzinha apagada no altar, deixa todo mundo no ambiente escuro. Você percebe? Você já viu isso? Põe uma luz lá azul, uma luz bem fraquinha que só acende o pregador que está no altar. O resto fica tudo apagado, já aquela coisa meio tenebrosa. Aí eles começam, em nome de Jesus, demônio disso, demônio daquilo. E todo final de culto sai. Pura feitiçaria, pura macumbaria. Isso não é evangelho, porque não tem essas práticas aqui nas cartas de Paulo. Então você vai numa igreja, tem um pouquinho de catolicismo. Catolicismo era água benta, os mais idosos sabem disso. Você entrava na igreja católica, batia a mão naquele recipiente, saía água benta na sua mão, você fazia o sinal da cruz e entrava para a missa. Agora é água orada. Olha, quando eu era criança, quando chegava às 6 horas da tarde, quem tem mais de 60 anos sabe disso, tinha a oração da Nossa Senhora. Vinha um padre no rádio aqui em São Paulo, e 6 horas da tarde começava o sino, bem, isso no rádio. E ele mandava pôr o copo com água em cima do rádio. Isso aí, há 50 anos atrás. Aí o que aconteceu? Aconteceu que a igreja evangélica pegou esse hábito. Aquele pai dizia que aquela água ia ser benzida, e para beber a água e jogar a água assim para dentro de casa, para benzer a casa. E o meio evangélico absorveu isso. Agora você vê água orada, olha na televisão, todos põem um copo com água lá e vão consagrar a água, que nem os espíritos vão fluidificar a água. Para eles Deus desce, toca na água, a água vira milagre, vira uma água poderosa. Aí a pessoa vai beber e vai curar, vai libertar a vida dela, vai tirar o mal da casa dela. Pura feitiçaria. Vocês estão entendendo? Então você vai num culto que se diz evangélica, que fala que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aí você vê um pouco de catolicismo, de macumba, um pouco de espiritismo e um pouco de Jesus. Isso aí é o misticismo. Pior que as igrejas menores e outras comunidades que não participavam disso começaram a ver isso na televisão, ver os templos cheios, começaram a praticar a mesma coisa, para poder não perder membros para essas denominações. Começaram a praticar a mesma coisa. Em qualquer lugar, qualquer esquina tem alguém gritando e dando coisa orada e coisa ungida. Está lá uma réplica da arca da velha aliança que acabou na cruz. Está aquela parafernália toda. Isso aí é o misticismo. Que outra coisa entrou nos Colossenses? Também tinha o pessoal da lei. Quero ler aqui para você. Colossenses 2,16. Ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, de festa, de lua nova, de sábado. Tudo coisas da lei, as festas da lei. Porque tudo isso tem sido sombra do que havia de vir. Porém o corpo é de Cristo. Então você encontra ainda hoje a mesma coisa.
Pessoal praticando festa das primícias. Na festa das primícias você tem que trazer a tua melhor oferta, tua primeira oferta, aquelas coisas todas. Praticando as festas do judaísmo que não tem nada a ver. Querendo levar as pessoas para a lei, para a velha aliança. Me desculpe, fico ouvindo esses rabinos que não entendem que a velha aliança acabou na cruz. Esses rabinos falam que são cristãos, mas não entendem que a lei acabou na cruz. E ficam lá naquele negócio, porque o nome de Jesus é isso, o nome de Jesus é aquilo, o nome de Jesus... Tudo baseado nos rabinos, no judaísmo. Dizendo que o nome de Jesus não é o nome de Jesus, é outro nome. Eles mudam o nome de Jesus Cristo. Essas pessoas todas têm origem na lei. E ficam assistindo esses vídeos, dizendo, olha, o nome de Jesus está errado, não é assim. Esse aí não é o nome de Jesus. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Um besterol só. Tinha essa gente também na igreja dos Colossenses. Então Paulo escreve esta carta, para quê? Para corrigir, para orientar, para exortar, mostrar que eles estão no caminho errado. E o que aconteceu com os Colossenses? Eles perderam Cristo de vista. Eles perderam o que aconteceu na cruz de vista. Todo e qualquer ensino falso, a primeira coisa que ele faz é desfazer da cruz, desfazer do sacrifício perfeito, desfazer do Cristo crucificado. Pode ver, todo e qualquer ensino falso, eles não falam sobre isso, eles escondem a obra da cruz. Pode ver, liga a televisão se essa gente prega o que aconteceu na cruz. Não prega. É só o Velho Testamento, 7 passos para isso, 7 passos para aquilo, 7 passos para isso, campanha da vitória, campanha do amor, campanha da prosperidade. É só essa velha ladainha, culto de libertação, mas não abre a nova aliança para as pessoas. Por isso que esse povo todo está cego, está com véu. Entende o que eu estou te dizendo, minha irmã preciosa, meu irmão amado? Quem sabe você viveu tantos anos num lugar assim, ficou escravo daquilo ali, nunca teve paz no coração. Mas agora você está entendendo o Evangelho da Graça, está entendendo que Jesus já fez por você, que Deus não está te cobrando nada, é o homem, é a religião que te cobra. E graças a Deus por isso. Então eles perderam Cristo de vista. Então Paulo vai escrever esta carta, trazendo de volta a pessoa de Jesus Cristo, a grandeza de quem Jesus Cristo é, e tudo aquilo que aconteceu na cruz. E nós estamos aqui no capítulo 1 de Colossenses, né? Lemos do verso 3 até o verso 12, mas vamos nos deter nesses 9 versos sobre a oração que Paulo faz e o que ele pedia a Deus em favor dos colossenses, né? Então ele diz assim: por esta razão também nós, desde o dia em que ouviram que eles tinham fé no Senhor Jesus Cristo, não cessamos de orar por vós. Então presta atenção. E o que Paulo pedia em favor dos colossenses? Aí você ouve a oração hoje: ó Deus, receba isso, receba aquilo, abre as portas, vem emprego, vem aquilo. Um monte de orações só no quesito material, coisas para esta vida. Eu quero isso, eu quero aquilo. A pessoa vai orar: minha mãe, meu pai, meu filho, meu marido. Aí vem aquele culto falso durante a semana, culto da família. Você vai lá, vai libertar a tua família. A pessoa vai lá: agora a sua família vai ser liberta, leva aqui esse sal. Olha, as mulheres pegam um sal ungido na igreja, põe escondidinho na comida do marido para libertar o marido. Olha que coisa maligna, diabólica. Faz tudo escondidinho, camuflado. Pega um sal ungido na igreja para pôr na comida do marido, que ele vai comer e vai ser liberto. O que Paulo pedia? Qual a mentalidade de Paulo, sabendo que a igreja estava com essas doutrinas falsas? O que Paulo pedia a Deus que acontecesse? Que acontecesse para os colossenses. Então Paulo fala: não cessamos de orar por vós e de pedir o quê? Que transbordeis no pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual, para que vocês possam viver do modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado,
frutificando em toda boa obra e crescendo aonde? No conhecimento de Deus. Então o que Paulo está pedindo? Paulo não está pedindo casa, carro, emprego, cura. Paulo tem uma visão muito mais profunda da necessidade dos colossenses. Paulo está pedindo que eles conheçam, tenham conhecimento da vontade de Deus, tenham sabedoria e entendimento espiritual, e eles cresçam num pleno conhecimento de Deus. Por que as pessoas creem nas doutrinas mentirosas? Por que uma pessoa acaba acreditando numa água? Por que a pessoa acaba acreditando que tem uma rosa que o pastor falou que é ungida, aquela rosa representa Jesus? Se ela levar a rosa para casa, ela por lá vai chupar todo o mal da casa e vai levar a rosa na bolsa e queimar na igreja e vai estar liberta? Por que ela acredita nessas besteiras? Porque uma pessoa acredita que um pouquinho de óleo tem algum poder milagroso, ainda mais quando fala que o óleo veio de Israel. Por que a pessoa acredita num corredor de sal grosso? Por que aceita isso como se viesse de Deus e não consegue entender que tudo isso é um charlatanismo? Sabe por quê? Porque não tem conhecimento do Evangelho, não tem conhecimento de Deus, não tem sabedoria, não teve revelação do que é o Evangelho da graça de Deus. Então Paulo sabia que os colossenses permitiram que essas doutrinas falsas entrassem lá, porque eles não tinham sabedoria, eles não tinham conhecimento de Deus, eles não conheciam o que era a vontade de Deus. Eles estavam presos nas falsas doutrinas, e isso criava um véu na mente deles, impossibilitando eles de terem uma visão clara do que Cristo fez na cruz, da pessoa de Jesus Cristo. Você entende isso? Vamos ler aqui a outra oração que Paulo fez aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. Vamos ler uma coisa interessante aqui. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. Vamos ler a partir do verso 15. Então preste muita atenção. Isso vai identificar você e a mim em tantas coisas. Paulo está fazendo uma oração pelos Efésios. Ele começa dizendo no verso 15: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós o Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então Paulo orava também pelos Efésios, orava. Paulo orava em favor dos Efésios. O que Paulo pedia em favor dos Efésios? Olha lá: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Gostado que Paulo, nas suas cartas, ele fala, ele continua falando Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele continua dizendo que Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você pense nisso. E o que Paulo pedia ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo em favor dos Efésios? Para que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda lá no seu espírito sabedoria e revelação. Olha, a mesma coisa que os colossenses, num pleno conhecimento dele. Então o que Paulo está pedindo ao Pai em favor dos Efésios? Espírito de sabedoria e revelação. Em que? Num pleno conhecimento de Deus. Paulo, antes desses versos, os 14 primeiros versos de Efésios capítulo 1, Paulo fala que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Paulo fala que nós somos escolhidos. Olha, assim nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor,
Paulo fala que nós somos escolhidos em Cristo antes que existisse o planeta Terra, antes que existisse o nosso mundo. Nós somos escolhidos lá, antes que existisse o mundo. Paulo fala que nós somos predestinados para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Paulo fala que nós fomos redimidos pelo sangue da cruz. Paulo fala que um mistério foi desvendado, e esse mistério de Deus era Cristo. Paulo fala que Deus centralizou todas as coisas em Cristo, fez convergir tudo nele. Paulo fala que nós fomos feitos herança. Fala também que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia, o penhor da nossa herança. E depois que Paulo fala coisas tão profundas, tão significantes, tão reveladoras, Paulo deve ter percebido que os efésios ainda não tinham alcançado esse conhecimento, ainda precisavam de revelação, precisavam ver o invisível, ver o que era o Evangelho. Porque quando eu passo a enxergar o Evangelho, eu passo a enxergar aquilo que era invisível. Então aí Paulo sente a necessidade de orar e começa a pedir: Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conceda aos efésios, lá no espírito deles, espírito de sabedoria e revelação, para que eles tenham sabedoria e revelação de quê? Para que eles tenham pleno conhecimento de Deus. Verso 18, olha lá que ele diz: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua herança nos santos. O que Paulo está dizendo? Espírito de sabedoria num pleno conhecimento de Deus, iluminar olhos do coração, para a gente saber qual é a esperança do chamamento e qual a riqueza da herança dos santos que nós temos na luz. Olha o que Paulo estava pedindo que lá dentro dele os olhos do coração fossem iluminados, pedindo que acontecesse lá no espírito deles, eles tivessem sabedoria e revelação do pleno conhecimento de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, gente preciosa, por que Paulo pedia isso? Porque Paulo sabia que se não acontecesse isso dentro deles, se lá no espírito deles não houvesse revelação da sabedoria e do conhecimento de Deus, não tivesse revelação do Evangelho da graça de Deus, não tivesse os olhos do coração iluminados, eles não iriam enxergar o Evangelho da graça de Deus, eles não iriam ter uma visão correta de Jesus Cristo, eles não iriam ter um pleno conhecimento de Deus. Então a mesma coisa comigo, com você, para nós conhecermos esse Evangelho da graça de Deus, se Deus não vier revelar a nós, se Ele não iluminar os olhos do nosso coração, se Ele não abrir o nosso entendimento, nós não vamos passar de religiosos evangélicos, nós não vamos passar de pessoas escravizadas por um sistema religioso, nós vamos cair na mão da liderança que explora e oprime o povo. Olha bem para aquilo que se chama de igreja hoje. Essas igrejas que estão na mídia maior, todas estão enfronhadas na política, todas têm os seus candidatos. Olha bem no que eu estou, enxerga o que eu estou dizendo. Tem umas que já têm partidos, estão enfiados lá no governo, e aqueles seus representantes já se tornaram corruptores no sistema político. Olha bem o que eu estou te dizendo. Se tornaram empresas. Essas igrejas não são igrejas, são empresas. Olha a liderança, vive vida luxuosas.
Uns já têm bancos, diversas empresas no seu nome, no nome dos filhos. De onde veio esse dinheiro todo? Veio da exploração do povo. Você entende isso? Se os olhos do nosso coração não forem iluminados, se essa sabedoria, essa revelação de Deus não acontecer dentro das pessoas, elas vão viver anos escravizadas numa instituição religiosa, falando de Jesus com a Bíblia na mão, sem conhecer o Evangelho da graça de Deus. Elas vão se tornar massa de manobra, trabalho escravo, dizendo tudo que é em nome de Jesus, trabalho gratuito, e tendo que pagar uma tarifa mensal para permanecer ali. Elas vão ter o nome delas cadastradas na igreja, para controlar se deu dízimo, se não deu. Elas vão ter uma carteirinha de membros. Vocês estão entendendo? Porque as igrejas se tornaram empresas, não são mais igrejas. Então por que Paulo orava e pedia a Deus estas coisas em favor dos Colossenses, em favor dos Efésios? Porque se não houver a sabedoria de Deus, se não houver revelação do Evangelho da Graça, se não houver revelação de quem é a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa está cega, está morta no espírito. Ela está vivendo em trevas, mesmo dizendo que está seguindo, estou seguindo a Jesus Cristo. Ela vai estar acreditando em água, em óleo, em sabonete ungido, em sal grosso, no suor de um apóstolo, um pedaço de pano que fala que é a veste de Jesus. Vocês estão entendendo? Elas vão estar totalmente afundadas nessas escravidões. E vão permitir que um monte de coisa enganosa entre no seu coração e venha dominar a sua vida de fé. Então Paulo pedia, conceda a eles, Deus, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Aonde que acontece essa sabedoria, essa revelação e o pleno conhecimento de Deus? No teu homem interior, no teu espírito. Quero ler aqui em Efésios uma coisa interessante que Paulo fala. Ele diz assim, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, o velho religioso, o velho ensino, o velho, tudo aquilo que era velho, despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Onde é que acontece a revelação de Deus? Onde é que acontece o espírito de sabedoria e revelação? No homem interior. Renoveis no espírito do vosso conhecimento. É lá no homem interior, é lá no nosso espírito. Por isso que Jesus disse para Nicodemo, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino. Se você não nascer da água, que é a palavra e do espírito, não pode ver o reino. Depois Jesus Cristo disse os dois nascimentos, quem nasceu da carne é carne, o religioso, mas quem nasceu, foi gerado pelo Espírito Santo, nasceu do Espírito, é Espírito, nós somos Espírito, e é ali no nosso Espírito, no homem interior, que a revelação de Deus acontece. Você entende isso? Vamos dar o exemplo aqui do apóstolo Paulo. Vamos lá para Atos 9. Pastor, o senhor sempre fala do apóstolo Paulo. De quem eu vou falar? Foi aquele que Deus abriu entendimento, revelou o Evangelho da graça de Deus, escreveu 14 cartas, conheceu o que nenhum outro conheceu. Ele que veio dizer o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, agora todavia foi revelado aos seus santos. Cristo em nós, esperança da glória. Os demais apóstolos não enxergaram nada do que Paulo enxergou. Ah, pastor, que coisa estranha. Não, é só ler as cartas deles. Agora esqueci aqui o texto que eu
Sim, estamos falando do apóstolo Paulo. Então vamos lá, Atos capítulo 9. Para você entender esse processo aqui, Atos capítulo 9, eu já preguei isso aqui umas 1000 vezes, vou pregar 1001. Paulo ainda não é Paulo, ele é Saulo de Tarso. Ele é um judeu, observador da lei, ele é fariseu, ele tem um grande conhecimento do Velho Testamento. Ele não crê que Jesus Cristo era o Messias enviado, ele não crê naquilo que se ensina a respeito de Jesus Cristo, e ele quer prender e matar todos aqueles que ele dizia que era do caminho. Então vamos ler aqui, antes e depois, para você entender. Saulo, respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, olha, respirava ameaça de morte, como era o coração dele. Eu vou pegar essa gente que crê em Jesus, que se enfia nas sinagogas, eu vou matá-los, vou prendê-los, cheio de raiva, de furor contra os seguidores de Jesus Cristo. E lhe pediu cartas das sinagogas de Damasco, a fim de que se achasse alguns do que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então ele pegou cartas das autoridades para ir na sinagoga lá em Damasco. Se encontrasse alguém que crê em Jesus Cristo lá nas sinagogas, ele iria prender essas pessoas, trazer presos a Jerusalém. Olha, ele está pensando que está servindo a Deus, ele está pensando que conhece a Deus, ele é rigoroso na lei, no judaísmo, no farisaísmo. Ele acredita que tudo isso é verdade, mas ele não enxerga que o Messias já veio, que uma nova aliança foi estabelecida, que Jesus morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, derramou o sangue, estabeleceu uma nova aliança. Ele não conhece nada do Evangelho. Na ótica dele, ele está fazendo tudo certinho e está agradando a Deus, matando aqueles que diziam ser seguidores de Jesus Cristo e que eram contra o judaísmo, por aquilo que pregavam. Então é isso que está dentro dele. Seguindo ele a estrada fora, aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Paulo está perseguindo a igreja, mas no caminho de Damasco, olha aqui a revelação, você não sabia de nada. Paulo não sabia de nada, ele não está buscando a Deus, ele não está arrependido dos pecados, ele está com o coração cheio de ódio e furor contra os discípulos de Jesus Cristo, aqueles que já haviam crido em Jesus Cristo de verdade. Ele quer prender essa gente, trazê-los presos a Jerusalém, ele quer a morte dessas pessoas, ele julga estar servindo a Deus. Ele era fariseu, cumpridor da velha aliança. Mas presta atenção. Mas tinha um conhecimento que havia se manifestado. Tinha um outro mundo, que é o Evangelho que tinha se iniciado. Tinha uma nova compreensão, uma mudança de aliança. Deus já havia se manifestado em carne, morrido na cruz, pago o preço do pecado e ressuscitado. Tinha um outro conhecimento oculto ao conhecimento dele, que ele não sabia que existia. Assim tem milhares e milhões de pessoas dizendo assim: eu sou evangélica, eu creio em Jesus Cristo, mas quando você vai ver a fé delas, é uma fé de Velho Testamento, não é fé do Evangelho. É fé de Velho Testamento. Elas creem, a muralha de Jericó vai cair. Em nome de Jesus, eu tomo posse, vai cair. O que elas vivem é o judaísmo, é pregações só do Velho Testamento. Em Mateus, Marcos, Lucas e João até a cruz. Jesus fez milagre, Jesus expulsou demônio, Jesus multiplicou o pão, vai ser assim na sua vida. Toca nas vestes de Jesus. Quanto tempo ela já levantou a mão na igreja pela fé? Levanta a mão, toca nas vestes de Jesus, receba a cura, receba.
Ela está com a Bíblia na mão, ela já até leu algumas coisas da carta do apóstolo Paulo, mas não entendeu nada, achou aquilo ruim. Vou para o Velho Testamento que as histórias lá são bonitas, são fáceis de entender. Quantos estão assim que eles não sabem do conhecimento do Evangelho, mesmo com a Bíblia na mão? Aí eles vão na escola dominical, eles vão lá no estudo bíblico, mas só prega Velho Testamento. É a história do povo de Israel estudando cada carta do Velho Testamento. Isso é bom, desde que você conheça o que é o Evangelho da graça de Deus. E passam meses, anos na velha aliança. E eles não conhecem, como o apóstolo Paulo não conhecia, que existia um outro conhecimento. Uma outra coisa chamada Evangelho da graça de Deus. Eles não sabem que tem um véu na mente deles, trazidos pelo próprio Velho Testamento, que os impede de enxergar o que veio já depois da cruz. O apóstolo Paulo estava assim, ele se achava que estava certo, seguindo a Deus, fazendo tudo certinho. E está lá a caminho da cidade de Damasco para prender aquelas pessoas. Mas quando ele se aproximou, brilhou uma luz ao seu redor, ele caiu por terra e ouviu uma voz. Olha a revelação. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele ficou atônito. O que está acontecendo? Quem é que está falando comigo? Que luz é essa? Eu estou vendo alguém resplandecente. O que está acontecendo? Deu um nó em todo o conhecimento dele. E quando ele ouviu, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse, quem és tu, Senhor? Jesus disse, eu sou Jesus a quem tu persegue. Deve ter dado um nó na cabeça dele. Ele existe. É verdade. Essa gente que eu estou perseguindo crê nele. E ele existe. E ele está falando comigo. Mas ele não tinha nenhum conhecimento a respeito dessas coisas. Ele não tinha nenhum conhecimento a respeito de Jesus nem do Evangelho. Mas ali, os olhos do coração deles foi iluminado. Ali começou um contato com Jesus Cristo ressuscitado. Ali começou um novo conhecimento. E tudo aquilo que ele era rigoroso, religioso, tradicional, cumpridor da lei, ele descobriu o quê? Que tudo aquilo não servia mais para nada. Tudo aquilo não era mais real. Tudo aquilo havia passado. Uma nova aliança. Uma nova aliança. Um novo conhecimento aconteceu. Quem és tu, Senhor? Ele ouviu a voz. Eu sou Jesus. A quem você está perseguindo. A quem você está dizendo que não existe. Você está entendendo? E dali para frente, Jesus começou a revelar o Evangelho da graça de Deus a ele. E mesma coisa com cada um de nós. Jesus apareceu para mim um dia. Pastor, o senhor viu Jesus que nem o apóstolo Paulo? Não. Jesus apareceu para mim num verso da Bíblia, que eu tinha lido um monte de vezes e não entendido nada. Sabe qual foi o verso da Bíblia que Jesus apareceu para mim? Como apareceu para o apóstolo Paulo, apareceu para mim. Só que não apareceu da forma que apareceu para Paulo. Para mim apareceu no que está escrito. O que diz Gálatas 2,16? Esse verso mudou minha vida quando eu entendi. Gálatas 2,16, Paulo fala uma coisa gloriosa. Ele fala assim: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Olha, eu já era crente há 20 anos, meus irmãos, presta atenção, a gente não deve falar de si. Eu já era crente há 20 anos, já era pastor, já pregava, já ensinava. Mas eu nunca tinha ouvido falar sobre a justificação, que Deus me justificou, me tornou limpo.
quitou a minha dívida, me vê justificado, sem culpa, sem condenação, liberto do império das trevas, selado com o Espírito Santo. Eu ouvi milhares de pregações. Eu tinha em casa um compartimento com mais de 1.300 livros que eu havia lido de tudo que você pode imaginar. Tudo que você pode imaginar. Eu vivia devorando livros. Todos esses livros heréticos, que hoje eu sei que é heresia, eu devorei cada um deles várias vezes. Mas nenhum deles nunca me explicou o que era ser justificado. Eu nunca tinha ouvido isso. Eu era pentecostal. Eu ouvi sobre unção e dá glória, e amarra demônio, e expulsa diabo, e fica acordado, e faz vigília, e paga preço. E eu era rigoroso nisso. Mas nunca havia uma pregação clara e distinta deste verso, que o homem não é justificado por obras, por praticar coisas. Eu não sabia nem o que era ser justificado, porque eu sempre me achava culpado de alguma coisa, devendo para Deus. 20 anos sem entender isso. Quando eu entendi o que era ser justificado de verdade, aqui dentro, no meu espírito, e que não era por esforço, não era por obras, não era por pagar preço, não era por ser dizimista, não era por subir no monte, não era por vigília, não era por voto, não era por sacrifício, não era por nada dessas besteiras que não é evangelho. Quando eu entendi isso, Jesus apareceu para mim neste versículo. O versículo foi Jesus. Esse entendimento foi Jesus. Quando eu entendi isso, acabou. Aí eu olhei para tudo que eu praticava, me matando de fazer jejum, me matando de fazer obras, me matando de fazer tanta coisa, me espremendo para cumprir todas as obrigações. E eu gostava de cumprir tudo rigorosamente. Quando eu entendi isso, eu entendi Jesus, entendi a obra da cruz, começou a revelação do Evangelho da graça de Deus. Jesus apareceu para mim, não como a Paulo, mas na Escritura. E eu entendi, o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Aí Paulo fala, nós também temos crido em Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado diante de Deus. Quando eu entendi isso, eu não caí como o apóstolo Paulo, mas aqui dentro de mim eu caí por terra no conhecimento. Caí por terra, mesmo de pé. Que eu entendi que tudo aquilo que eu fazia não passava de escravidão. Sabe o que é você passar óleo em cada assento na cadeira da igreja para dizer, olha, aquele que vai chegar aqui vai sentar e vai sair liberto? Sabe que é toda hora alguém está dizendo, olha, Deus me revelou isso, eu vi aquilo, arabalambalabachai, xalamascumbalabahai, sabe? E eu mesmo, com a minha mente carnal, de vez em quando eu tinha umas visões e falava que era Deus falando. Limpou, daí pra frente eu comecei a entender pouco a pouco as cartas de Paulo. Pastor, então o senhor teve revelação e aprendeu sozinho? Não, aí eu comecei a captar algumas pregações do Evangelho da Graça de Deus de outros pregadores que foram colaborando para mim ir crescendo, entendendo e trabalhando. E já fazem já fazem uns 24 anos que temos entendido esse Evangelho da graça de Deus. Então Jesus pode aparecer para você nessa pregação aqui, ó. Não é que você vai ver Jesus, vai brilhar a luz, mas o conhecimento vem, é Ele chegando, é Ele que ilumina os olhos do teu coração, é Ele que te dá entendimento. Então o apóstolo Paulo teve revelação e tudo se abriu diante dele. Então Paulo orava para que Deus iluminasse os olhos do coração, abrisse o entendimento.
para que eles viessem a ter um pleno conhecimento de Deus. Preciso me estender só mais um pouquinho, não leve a mal. Quero ler aqui Colossenses capítulo 2, já caminhando para o fim aqui da live. Colossenses capítulo 2, Paulo fala uma coisa interessante. Ele diz assim, falando aos colossenses: gostaria que vocês soubessem quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Que luta era essa que Paulo estava tendo? Luta contra o diabo? Luta contra a maldição? Ele estava guerreando. A luta dele, olha o que ele diz: para que o coração deles seja vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. O que é o mistério de Deus? Paulo fala: mistério de Deus que é Cristo, olha lá, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então Paulo estava numa grande luta. Qual era a luta? A luta é para que eles tivessem convicção trazida pelo entendimento. Olha aqui, eu quero ler. Para que tenham todos eles a riqueza da convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. Então a luta de Paulo era essa, para que eles tivessem a riqueza da forte convicção que o entendimento traria a eles. Então quanto mais entendimento eu vou tendo das Escrituras, do Evangelho, mais convicção vai nascer dentro de mim. Mais convicção, e eu vou aprendendo o Evangelho, e eu vou sendo pessoa convicta da verdade, eu vou aprendendo o Evangelho, até me ter uma convicção extraordinária dentro de mim, que nada mais move a verdadeira fé no Evangelho da graça de Deus, nada mais arranca você disso. Então quanto mais eu vou ouvindo e aprendendo o Evangelho da graça de Deus, vai brotando uma convicção, porque a verdade torna você uma pessoa convicta. E uma pessoa convicta é aquela que não se dobra, não volta para trás, não se entrega, não tem medo. Aquela que crê e trabalha, nem que venham todos contra você, você entendeu o Evangelho da graça de Deus, você vai para frente sem medo, convicto. É a convicção que te leva ao extraordinário, que te dá força, que te dá coragem, que te dá ânimo, que te dá saúde, que te dá força, convicção trazida pelo entendimento do Evangelho da graça de Deus. E Paulo continua dizendo, para que vocês compreendam plenamente o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? O mistério de Deus é Jesus Cristo. Este é o mistério de Deus. Essa compreensão e essa fé em Jesus Cristo, no Evangelho da graça de Deus que Ele trouxe, isso é o mistério de Deus. Agora ele diz que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo. Quer dizer que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos e ocultos em Cristo, estão ocultos em Cristo. Aí nós vamos ter pleno conhecimento de todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento que estão na pessoa de Jesus Cristo. Vocês estão entendendo a necessidade? Só Deus pode iluminar os olhos do seu coração. Eu oro por vocês, sabia disso? Não estou orando aqui na live. Eu tenho sempre um tempo solitário, eu e Deus, onde eu trago esses versículos na mente e fico repetindo eles para mim, repetindo eles na minha mente, e Deus vai abrindo entendimento, e aí eu, como se eu visse todos vocês sem ver, você entende? E falou: Deus, abre o entendimento, hoje eu vou gravar uma live, alcance aquela pessoa aprisionada, alcance aquela pessoa que está na lei, alcance aquele que está sendo explorado, alcance aquele que está preso na velha aliança, nem enxerga nada, e é pessoa de coração sincero. Desperta o espírito dele, que eles acordem,
Que os chamados e predestinados acordem hoje, que essa palavra, esse arroz com feijão alcance pessoas que vão ser acordadas, como o apóstolo Paulo foi, como eu fui, e como milhares estão sendo, pelo Evangelho da graça de Deus. Então, qual é a oração que Paulo fazia para os colossenses? O que Paulo pedia? Vamos terminar lendo aqui. Para que eles transbordassem no conhecimento da vontade de Deus, em sabedoria e entendimento espiritual, para que eles fossem pleno do conhecimento de Deus, que eles transbordassem em sabedoria e conhecimento espiritual, e fossem plenos do conhecimento de Deus. E esse é o nosso alvo, esse é o alvo do meu espírito, do meu coração. É levar esse conhecimento, esse leitinho que é o Evangelho da graça de Deus a você. Para que as escamas, o véu, a religiosidade caia e você ressurja no espírito. E venha ter conhecimento da grandeza extraordinária da morte de Cristo na cruz, desta graça onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Você entende isso que eu estou dizendo? Vamos ficar por aqui. Foi uma alegria poder chegar até você. Vamos terminar esta live dizendo: a tua vida vale mais que o mundo inteiro.